sou o Padre Sidney Marco Dornelas, sou escalabriniano, missionário de São Carlos. Atualmente eu estou como assessor da mobilidade humana e da missão continental na CNBB. Na verdade estou na CNBB desde 2010. Anteriormente minha trajetória como missionário foi atuando no Centro de Estudos Migratórios em São Paulo. O estudo da migração e o da pastoral do migrante. E aqui na CNBB, trabalhando na comissão da missão continental, a gente se viu obrigado um pouco a conhecer um pouquinho os vários campos da missão, inclusive para entender um pouco o que significaria a missão permanente nos vários âmbitos da igreja. Então, depois de passar de assembleias dos comírios, dos comides, passar em várias dioceses, passar também pelo Congresso Missionário Nacional, eu vim conhecer nesse fórum um pouco a atuação profética missionária da igreja através das várias iniciativas que os institutos religiosos aqui no Brasil estão fazendo nessas frentes missionárias que também são frentes proféticas. E é nesse sentido que eu venho aqui um pouco como escalabriniano também, porque hoje em dia os migrantes talvez sejam um dos novos e mais instigantes campos de missão para a igreja. A questão da migração e da mobilidade humana é um tema transversal hoje de tudo aquilo que diz respeito à globalização, que é atingido por esse novo contexto, né, que nós vivemos hoje, a igreja vive no mundo todo, trabalha com os migrantes. Então, um grande tema que foi tratado aqui foi justamente a questão do tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas tem por base justamente a questão da mobilidade humana. Se bem que a migração não é um problema de fraternidade, a migração é um direito e uma oportunidade de todo mundo merece, né? Todo mundo, é um direito de cada pessoa humana. A gente pode dizer que a base onde acontece o fenômeno do tráfico de pessoas é o campo da mobilidade humana, onde as pessoas estão fragilizadas e atinge justamente aqueles que são os mais pobres, os mais desprovidos, aqueles que têm menos oportunidades, que acabam entrando. Então, as várias faces do tráfico humano mostram justamente um campo de missão para a mobilidade. Então, a primeira face que coloca aqui, o Grito pela Vida, a Rede Grito pela Vida toca muito nesse assunto, são as pessoas, essas mulheres e adolescentes em situação de risco para a exploração sexual, no Brasil e fora do Brasil. São justamente pessoas que apelam para a migração e acabam entrando nesse campo de exploração que acaba violando os seus direitos básicos de pessoa humana, violação do seu próprio corpo, pessoas que são tornadas objeto num campo de extrema violência. Esse é um campo de missão porque é também um campo de fronteira de atuação. Então, esse aí é um campo. O outro campo que aparece muito fortemente na questão do tráfico humano, tráfico de pessoas, é o trabalho escravo. Os trabalhadores resgatados do trabalho escravo no campo no Brasil são, na grande maioria, trabalhadores migrantes temporários, que vêm das regiões mais pobres do país. São pessoas que já estão vivendo em situação de profunda depauperados, né, vamos dizer assim, de todos os seus direitos, de suas condições de vida, e são obrigados, se veem obrigados a agarrar essa oportunidade de trabalhar em outras regiões do país, na época da colheita, na renovação de pasto, e aí são submetidos justamente nessas regiões isoladas, na completa informalidade do trabalho, sem qualquer direito, são submetidos a várias situações de trabalho forçado. E são ali que se evidencia a ligação justamente da migração, que se torna um tráfico, e o trabalho escravo. É um campo de missão, porque justamente você está nas fronteiras da sociedade brasileira. Atualmente, por exemplo, a CPT está aí, mas também a Pastoral dos Migrantes trabalha diretamente com isso, em várias regiões do país, acompanhando essas famílias de migrantes temporários que estão também nessa situação de risco. E por último, né, ou seja, quando a gente fala de tráfico, a gente está falando também da imigração latino-americana em São Paulo, principalmente na região urbana da cidade de São Paulo, né, da grande São Paulo. Ali, principalmente os migrantes latino-americanos, a grande maioria deles se submete ao trabalho das oficinas de costura, onde são privados de direito, onde justamente eles não são reconhecidos na sua alteridade cultural e política, na clandestinidade, e por isso que eles são vulneráveis a esse tipo também de exploração. É um campo também de frente de pastoral dos migrantes e é um campo de missão, porque ali a gente pode dizer que existe uma verdadeira ação de missão intergentes, né?
Missão Intergentes, o que significa hoje? É um termo que a gente usa para falar da missão, né? Se antigamente a gente se fala da missão adigente, a gente encontrar no campo da missão, além fronteiras, com aquele que é a alteridade étnico-cultural, além fronteiras, hoje a gente encontra a alteridade étnico-cultural na mesmo espaço urbano, né? No bairro vizinho, né? Em condições precárias, na clandestinidade, né? E aí é que a gente pode fazer um outro campo de formação, ou seja, para fazer missão, um campo de missão, a gente às vezes não precisa nem sair da própria cidade, né? A gente vai encontrar a pessoa necessitada da nossa evangelização, da nossa caridade pastoral ali no bairro vizinho. Então, isso aí são exemplos, só para dizer, do imenso campo que a mobilidade humana existe hoje como campo de missão. Aí a gente poderia citar os estudantes internacionais nas várias capitais do país, porque é também outra característica da globalização, são os estudantes internacionais. Todo o trabalho da pastoral da estrada com os caminhoneiros, que estão permanentemente em trânsito, longe da família. A gente poderia citar os nômades, no caso, aqui no Brasil, particularmente os ciganos, né? Nós poderíamos citar também todos aqueles que estão trabalhando no mar, né? E, no caso, principalmente os trabalhadores do mar, que são submetidos também às condições de trabalho, às vezes muito difíceis, no isolamento das suas famílias, em países completamente diferentes, falando língua completamente diferente. É um trabalho também de frente missionária, que é também um trabalho de pastoral, né? Hoje em dia, por isso que a gente fala de pastoral migratória. A pastoral da igreja local, para atender esses rostos diferentes que estão dentro da igreja local, tem que se tornar também pastoral missionária, né? E a migração, eu acho que é uma grande frente com vários rostos, várias expressões, onde a igreja é chamada hoje a viver a missão.